Boa tarde você que está nos aguardando para essa live, uma live interessante que na verdade será um desafio. Você que gosta de desafio, então entra aqui e vamos conosco entender por que a mentira é fonte das doenças da humanidade. Você poderia entender junto comigo o que seria isso? Você quer entender? Então faz uma coisa, entra aqui conosco e vem compartilhar esse momento, manda isso para alguém que você conheça. Eu até falei que tem gente que mente que nem sente, não é verdade? Então, você conhece, você tem alguém, algum amigo, algum parente que mente que nem sente? Se você conhece alguém assim, vem comigo para entender o que isso acontece no seu organismo, no teu corpo. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando aqui conosco nessa live especial, nessa quinta-feira, dia 3 de agosto. E a gente aqui do canal, do nosso método Lente Interior, nós queremos lançar um desafio a você que quer fazer a diferença na tua sociedade, no teu entorno, na tua família. Você quer fazer diferença? Então nós temos um desafio, que nós vamos lançar um desafio hoje, uma dica poderosa de saúde mental. Então se você quer vir conosco neste desafio, que serão de 21 dias. Alana, por que 21 dias? Porque estudos revelam que com 21 dias você desenvolve um hábito. Exatamente. E um hábito sendo desenvolvido, você transforma o seu destino. Então entra aqui conosco, compartilha com teus amigos e a gente vai hoje falar sobre a mentira como uma forma das doenças, da origem das doenças da humanidade. Você entende que a mentira tem essa capacidade de gerar doenças, não apenas doenças mentais, mas também físicas? Se você quer saber um pouco sobre isso, vem conosco aqui para esta live, que ela vai ficar aqui salva, porém, seria muito importante que você, neste momento, que está acenando aqui para nós, que você possa verdadeiramente, mandar essa setinha aí que compartilha e chamar as pessoas para cá, para que a gente possa fazer um impacto diferenciado na nossa sociedade e no nosso entorno. Você sabia que você pode impactar o teu bairro? Pois é. De onde você está? Giovanni, qual é o teu bairro? Vanessa, o teu. E Cris, vocês podem impactar o teu bairro. Olha a força e o poder de uma pessoa que está desinvertida. Isso é muito poderoso, tá? Então vamos lá começar. O que seria, porque nós atribuímos, que a mentira é a fonte das doenças. Eu vou te dizer que foi uma descoberta durante o nosso próprio processo de avaliação, onde eu percebi que a doença, ela estava me adoecendo, profundamente. E nós fomos estudar isso a fundo. E o que acontece com a nossa mente quando a gente mente? É isso que nós hoje vamos aqui revelar para vocês. Até porque muitos filósofos, principalmente os filósofos nihilistas do século passado, afirmavam que mentir é uma condição normal da vida, portanto, um fenômeno comum. Mas será que é isso mesmo? Será que é um fenômeno comum? Será que ele não traz consequências perigosas para você? Hoje, aqui na nossa live, a gente vai apresentar para vocês. E eu quero que vocês comentem comigo sobre isso. Porque existe, inclusive, dois tipos de mentira, Aquelas mentiras naturais, aquelas mentiras mais comuns, quando você encontra com aquela tua amiga que está péssima, que está horrível, que está muito, muito estranha, e você simplesmente olha para ela e diz: ai, como você tá linda, querida. Quando no fundo, você acha que ela está cafona, que está brega, que está muito, muito feio, ou extremamente apelativa diante da sociedade que nós temos hoje. Você já passou por isso? Você já disse que estava tudo bem quando na verdade estava tudo muito mal? Você já mentiu dizendo que estava gostando de alguma comida quando na verdade você estava detestando? Seriam essas mentiras naturais, mentiras comuns? Será que elas não te impactam? Será que trazer essa naturalidade da mentira não tem consequências? Porque hoje nós sabemos, depois que o DSM saiu, dentro das regulamentações da psicologia, dos marcadores, a gente sabe que mentir compulsivamente existe até o nome. Isso, mitomania. É essa mentira patológica, É a mentira onde aquela pessoa desenvolve um transtorno de personalidade antissocial, muito comumente conhecida
no senso comum dos psicopatas da vida real, onde eles são mentirosos contumazes. Mas a gente está falando muito sobre mentira. O que seria então a mentira, né? O que seria, vamos dizer assim, a etiologia da mentira? De acordo com definições clássicas do dicionário, mentira significa emitir algo falso, que é o oposto à verdade, mesmo sabendo dela, ou seja, é algo intencional. A pessoa, ela tem a intenção, com a mentira, de tirar proveito daquela situação. Normalmente tirando proveito em cima daquela pessoa que está sendo enganada, falseada e, consequentemente, a mentira para essa pessoa vai trazer consequências muito destrutivas, normalmente. Só que o que acontece quando a mentira ela se torna patológica? O indivíduo ele não consegue mais controlar esse seu comportamento. Ele não consegue mais parar de mentir. É isso mesmo. Por isso o nosso alerta hoje aqui. Você que começa a mentir, começa a falsear com as verdades, você começa a relativizar tudo, você começa nesse processo patológico, você não vai mais conseguir parar. Você vai precisar de ajuda profissional, de um profissional da área de saúde mental, porque você vai adoecendo dia após dia. E os danos na vida dessa pessoa, ela começa com as ansiedades, as angústias, uma tristeza, uma depressão, ou seja, um sofrimento extremamente relevante e extremamente sofrido para quem tem esse tipo de comportamento. Não pense você que quem tem esse transtorno, ele não venha a sofrer. Ele vem sofrer sim. Isso é real e isso é um fato. Por isso que nós estamos hoje aqui falando com vocês e trazendo para vocês esse desafio. O desafio que a gente vai falar no finalzinho da nossa live. Por quê? Porque o que é a mentira para a psicologia, né? Nessa interação interpessoal, nós utilizamos recursos comportamentais, como gestos, expressões faciais, postura corporal e uma modulação da nossa voz. E o que acontece com o fenômeno da mentira? Ele tem que estar o tempo inteiro, né, dissimulando essas ideias, os sentimentos e as emoções. Ou seja, um super trabalho, não é isso? A mentira, ela patológica, elas são determinadas, inclusive, por fundamentos neurobiológicos do comportamento. Esse paciente mitomaníaco, ele tem um aumento, inclusive hoje com as imagens neurocerebrais a gente consegue perceber um aumento da substância branca no nosso córtex pré-frontal. E esses estudos de neuroimagem com a ressonância magnética mostram esse crescimento substancial. E o que seria que isso vai gerar, né? Primeiro, quando você tem um aumento grande dessa atividade cerebral, você tem um gasto energético dessa tua atividade cerebral desnecessária. Ou seja, vocês que estão entrando aí, vão compartilhando, porque nós estamos aqui falando sobre a mitomania, um transtorno de personalidade antissocial que faz com que as pessoas mintam o tempo inteiro, mintam sempre, mentem sem nem sentir, como tem um ditado popular que se diz, né, que o fulaninho mente que nem sente. E esse ato de enganar, gente, vai ativando regiões no nosso córtex no nosso córtex frontal, que essa descarga muito grande, você tem um processo emocional e de interação social muito desgastante, um desgaste cerebral absurdo. Consequentemente, você verifica um dano no teu córtex pré-frontal. E isso mostra que a diferença entre o cérebro natural e saudável começa a se distanciar do teu cérebro com essa patologia. E quando você começa a desenvolver isso com esse aumento tão grande dessa atividade cerebral, você tem um desgaste do teu cérebro. Isso é uma coisa extremamente preocupante. Isso é uma coisa extremamente que devemos alertar as pessoas. Porque o cérebro, ele utiliza mais funções para mentir do que para falar a verdade. E esse desgaste, né, inclusive o Dr. Neil Garrett, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade College de London, ele fazendo esses estudos, ele achou, inclusive, um processo muito interessante. Ou seja,
o cérebro ele vai reproduzir respostas automáticas a esses atos irreais, ou seja, as mentiras. E quando isso acontece, as respostas emocionais elas se reduzem. O que é que isso significa, Lana? Quanto mais você mente, menos você consegue responder às emoções verdadeiras, principalmente aquilo que nós colocamos como empatia, sentimento de amor, de cuidado, de atenção por si e pelo outro. Quanto mais você mente, menos você fica apto a desenvolver respostas emocionais. Isso é uma coisa extremamente importante para que você venha a ficar comigo até o final e participar desse desafio, porque você pode impactar o seu bairro a partir do que você está aprendendo hoje aqui conosco. O que isso significa? Uma outra área do nosso cérebro, né? A mentira, ela começa a prejudicar uma área do nosso cérebro chamada amígdala e que vai diminuindo, ela vai se contraindo toda vez que você conta uma mentira. Então, a resposta do organismo, ou seja, do teu cérebro, nesse órgão tão importante da amígdala, vai sendo contraída e ela vai sendo diminuída. Sendo assim, os especialistas dentro da área que analisa essas respostas neurobiológicas através dessas imagens, concluíram que a queda dessa atividade da amígdala, da contração dela e da diminuição da atividade dela, faz com que você continue a repetir novas e novas mentiras, ou seja, começa a viver um ciclo vicioso e extremamente pernicioso mesmo dentro dessa situação. Juliana, deixa a gente terminar, tá bom, querida? A nossa live, a gente está aqui apresentando e com certeza a gente chama assim para você participar aqui conosco. Existem várias áreas no cérebro que vão ser danificadas. Por quê? Porque o nosso lóbulo pré-frontal, ele é responsável por muitas das nossas funções, das nossas tomadas de decisões, as nossas palavras faladas, a nossa capacidade de responder à vida, a nossa tomada de decisão, ou seja, onde está a nossa expressão da nossa personalidade, a nossa audição, ou seja, provavelmente uma pessoa que mente, ela vai começando a ter dificuldade, inclusive, de ouvir o outro, porque toda essa área do nosso cérebro começa a ser impactada. E o que a mitomania apresenta, né? Esse transtorno obsessivo, compulsivo, onde a pessoa sofre com essa doença, porém, ela até mesmo se sente confortável, ela começa a achar que ela começou a mentir, não foi descoberta, e ela começa dentro desse próprio processo, esse transtorno compulsivo obsessivo, e não consegue mais sair sem ajuda de um profissional. Por isso que nós estamos hoje aqui falando para vocês a importância desse desafio que nós vamos hoje falar aqui com vocês. Boa tarde, Juliana, para você. Porque o que é que nós gostaríamos de alertar? Existe um hormônio que é secretado todas as vezes que você mente. E esse hormônio é a adrenalina. A ansiedade ao mentir, ela vai elevando essa liberação desse hormônio no corpo. Consequentemente, você tem um aumento da saliva na boca e logo em seguida seca. Você pode ficar com as mãos mais geladas. Você vai ter comportamentos gestuais. Você não consegue encarar, né, o mentiroso. Ele começa a ter reações. E os efeitos dessa adrenalina no corpo, isso é o que é o mais importante, que eu gostaria aqui de deixar bem claro, que existem efeitos no teu organismo, né? Então, o que é que a gente percebe logo dos danos que isso pode vir a acarretar? O aumento, a velocidade da contração do coração, ou seja, a taquicardia. O mentiroso, ele tem um aumento dessa contração do coração e, consequentemente, pode vir a provocar danos em seu coração. Tem um duplo efeito nos vasos sanguíneos, ou seja, primeiro ele provoca palidez na pele e depois a pessoa fica avermelhada muito rapidamente. Aquelas pessoas que quando estão mentindo, você começa a perceber, porque ela fica lívida, seca completamente, é como se todo o sangue da face fosse embora, e logo em seguida fica extremamente avermelhada, né? Isso acontece por conta dos vasos sanguíneos que são dilatados. Inicialmente, o que acontece também? Uma diminuição da respiração. E aí esse efeito é estimulante, aumentando então a taxa respiratória, prejudicando um pouco o próprio sistema respiratório, o próprio sistema pulmonar,
daquela pessoa com esse transtorno. Dilatação das pupilas. O que acontece com isso? Você começa a danificar também a tua visão. Provoca uma alteração brusca do metabolismo das gorduras e dos carboidratos, ou seja, aumentando a glicose circulante no sangue, o que eleva a energia disponível. Relaxa a fibra muscular das paredes do trato digestivo, diminuindo a atividade digestiva. Ou seja, as descargas de adrenalina de maneira abrupta são acompanhadas de angústia, irritabilidade, tensão e inquietação. Esses efeitos no sistema nervoso central parecem ser secundário aos efeitos cardiovasculares. Ou seja, é um ciclo de acontecimentos que vão prejudicar todo o teu organismo, né? E aí, podendo inclusive atingir o próprio cérebro. Então, hoje eu pergunto a você, diante dessas informações, você poderia aqui responder: vocês acham ou não que a mentira pode ser a causa das doenças do ser humano? E aí, quando nós falamos na doença, nós não falamos apenas nas doenças da área do nosso mental, do nosso psicológico. Nós estamos aqui falando do ser humano como um todo, físico, biologicamente falando, com todas essas implicações, né? Desde o sistema respiratório, cardiovascular, digestivo, ou seja, tantas e tantas áreas que podem ser prejudicadas. A gente percebe exatamente, Vanessa, pode sim, é exatamente isso que nós aqui no nosso método Lente Interior estamos aqui fazendo esse alerta a você. E para isso chegou o grande momento, o momento de você que está aqui conosco ter um desafio e se comprometer conosco com a nossa realização dessa ideia, né? Esse desafio, esse apelo que nós fazemos aqui. Ou seja, o método Lente Interior está querendo te fazer um apelo para que você fique 21 dias livre da mentira. Ou seja, que o teu sim seja sim e o que o teu não seja não. E que a parte disso, tudo vai te fazer mal, tudo vai ser maldito, tudo vai ser maligno para o teu próprio organismo. Que tal você hoje entrar conosco nesse desafio de 21 dias livre de toda mentira? Já me perguntaram nos nossos atendimentos, mas e omitir é a mesma coisa de mentir? E eu já falei, já expliquei. Não, existe uma diferença muito grande. A mentira, você tem um objetivo de falar algo que você sabe que não é verdadeiro para ter algum proveito. Se você vai omitir uma opinião sua, por exemplo, eu não gosto do seu cabelo branco, porque você não pinta? Isso é uma opinião, não é verdade? Você não precisa falar isso. Você não tem por que nem dar esse tipo de opinião. Tipo assim, doutora Alana, não gosto do seu cabelo. Isso é uma opinião, isso não é uma mentira. Ou do tipo, não, você tá linda e você acha que tá feio. Você começa a realizar mentiras. Vocês estão entendendo a diferença? Uma coisa é você omitir uma opinião sua, que você não precisa, que você não tem nenhuma necessidade de opinar. Você não tem que colocar o seu gosto ou a sua opinião sobre nada de ninguém. Mas você tem, quanto obrigação com a sua saúde e com o outro, de falar a verdade. Ficou compreendido? Vocês poderiam me responder? Vocês entenderam a diferença? Ninguém precisa aqui ficar sem entender, tá? Eu quero que fique bem claro que seria mentira. Mentira você fala para ter algum ganho. Você fala para ter algum ganho. Às vezes você tem uma amiga que você acha que ela está tendo uma conduta, um comportamento, usando determinada roupa, determinada situação, e você, para tirar algum proveito desta amizade, você falseia a sua opinião. No fundo, você está mentindo, não é isso? Qual seria a dica? Qual seria a dica para você não mentir, já que nós temos uma sociedade, né, onde os próprios filósofos contemporâneos alertam que mentir é algo natural, né? O que é que hoje nós estamos aqui querendo fazer com vocês? Sair dessa relativização, né, e trazer vocês para que a gente faça uma revolução. Mas uma revolução dentro da verdade. Porque a verdade não apenas liberta a gente de
tudo que não é positivo, como também nos liberta de todo tipo de sofrimento e de todo tipo de patologia, de todo tipo de transtorno. Transtorno ele de maneira física, biológica, psicológica e emocional e espiritual. Então, eu gostaria que você, que está aqui conosco, que você pudesse compartilhar a nossa live, que você pudesse escrever aqui, eu tô dentro, eu vou ficar 21 dias longe da mentira. Eu vou escrever longe da mentira, mentira zero, zero mentira. Vamos lá, deem opiniões aqui. Como você poderia estimular que esse desafio que nós estamos aqui colocando para vocês hoje, que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Vamos lá, vamos fazer uma corrente, né? Uma corrente contra a mentira, contra esse transtorno que ele vai sendo desenvolvido ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano. Porque vocês têm que entender que existem meios e mecanismos desde a mais tenra idade, e existem sociedades que fazem esse trabalho. Tem pessoas, familiares e condutas e pessoas que estão com esse objetivo desde a mais tenra idade com suas crianças. Então você está aqui conosco, você aceita esse desafio de você não apenas puxar para você a responsabilidade de não mentir, mas e também compartilhar isso com teu grupo de familiares, teus parentes, teus amigos, o pessoal do trabalho. Imagina se nós conseguíssemos 1 milhão de pessoas no Brasil longe da mentira. Nós transformaríamos o nosso país, nós transformaríamos a nossa cidade, nós transformaríamos o nosso ambiente de trabalho. Isso é o que mais nós aqui do método Lente Interior deseja impactar você. Nós conseguimos desenvolver esse método depois de perceber o quanto desse dano, particularmente, nós sofríamos. E o quanto o quanto esse dano, depois de descoberto por nós, depois de estudando os efeitos disso no corpo humano, na mente humana, nós não podíamos continuar relativizando os conceitos filosóficos de uma sociedade e de uma filosofia invertida. Então, por isso que nós hoje estamos aqui, com esse desafio. 21 dias longe da mentira. Escreva aqui, tô dentro. Eu vou impactar as pessoas da minha família. Você conhece quantas pessoas? 5, 10, 15, 20, 100? Que tal você compartilhar esse nosso objetivo? Eu vou fazer um post em seguida da live com essa meta, e eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, não apenas no teu Instagram, mas também que você compartilhasse em todos os teus grupos de WhatsApp, grupos da família, no teu Telegram, enfim, todas as formas que você puder compartilhar esse nosso post, que será 21 dias livre da mentira. Mudança acontece em nós. Ok? Então é isso, pessoal. Tenham todos uma excelente noite. Eu gostaria de deixar para vocês uma observação muito importante. Eu comecei a fazer esse trabalho tem 10 anos, né? 10 anos de estudo científico, de estudo sobre esse processo no nosso corpo, esse impacto na nossa saúde mental. E há 10 anos a gente percebeu, né, que a gente coloca como uma ciência empírica, né, você realmente experienciar esse processo sociopatológico que a sociedade vem cada vez mais desenvolvendo e relativizando. Então você que está aqui nos ouvindo, você saiba que toda vez que você mente na frente dos seus filhos, você é um exemplo. Toda vez que você mente dizendo que mande avisar que eu não quero receber, não quero atender o telefone, eu não quero falar com as pessoas, todas as vezes que você comete uma mentira, você vai estar impactando todo o teu entorno. Mas isso também é proporcionalmente verdadeiro, que todas as vezes que você falar sim, sendo sim, e não quando for não, você vai impactar também toda a sociedade ao teu redor. Você vai não apenas ter saúde mental, não apenas vai ter mais saúde física, o teu coração vai estar batendo melhor, teu sistema respiratório vai estar melhor,
você vai estar melhor da sua sanidade mental, como também você vai estar fazendo a diferença no nosso planeta. E se você quiser fazer a diferença, comece com o nosso desafio. 21 dias sem mentir. Nenhuma mentira, nem mesmo as mentiras brancas da sociedade. Um beijo grande, a live vai ficar aqui salva, e é isso. Aceito comentários do desafio, que estamos juntos nesse processo. Eu estou livre há 10 anos, e você?